Muito bem, marujos, recebemos aqui no episódio de hoje, nosso diário de bordo contou com Stefania Helva. Falei certo? Falei, né? Gente, foi uma aula incrível sobre todos os conceitos que talvez estejam voando aí na sua cabeça. Ó, ela explicou o que é transição energética, a diferença, né, de transição energética e desenvolvimento sustentável, ESG, como que os portos, qual o papel dos portos nessa questão de descarbonização da cadeia de suprimentos, muitas polêmicas com relação até hidrogênio. Então, assim, é uma super aula. Se você está iniciando nessa área de sustentabilidade e até mesmo se você quiser aprender mais sobre como ser mais sustentável, assista até o final, beleza? Fala, Marujo! Muito bem-vindo a bordo de mais um episódio do seu querido e amado Portcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária, que inclusive temos 2 endereços, você sabe, né? Tecnologia Portuária, que você já segue, e o @Portcast oficial. Então, se você ainda não nos segue lá, inscreva-se agora mesmo, beleza? E quero aproveitar você, nosso querido seguidor recente. Cadê? Foca em mim, eu aqui, ó. Aê! Você, nosso querido seguidor recente, muito bem-vindo a bordo de mais um podcast. Estamos muito felizes com a sua presença. E gostaríamos de agradecer também pelo engajamento que a gente está recebendo de vários portos do Nordeste. A gente tem, inclusive, falamos um pouquinho de sustentabilidade, que vai ser o tema de hoje, eu estou dando spoilers. E tem muita gente do Nordeste engajando bastante, comentando bastante nossos vídeos. Então, ó, coração pra galera do Nordeste, mas também coração pra todo mundo, tá, gente? Sem ciúmes aqui. Tem coração pro Brasil inteiro e pro mundo também. Queridos, vamos agradecer nossos queridos patrocinadores que ajudam a sustentar tudo isso. Você já deve conhecer a nossa querida T2S, tecnologia e software para o setor portuário. Se você precisa movimentar, operacionalizar, monitorar seus containers, conte com a T2S. Só mais de 85% dos containers movimentados passam por algum sistema que a T2S ajudou a desenvolver ou a customizar. Assim como o Data Recintos também, nossa patrocinadora mais recente que chegou aqui no canal. Data Recintos é um software para ajudar o terminal a mandar as informações para a Receita Federal, ok? Então, se você precisa migrar suas informações, conte com Data Recintos. E a Logcomex, maravilhosa, crescendo absurdamente. Logcomex é inteligência de dados para o comércio exterior. Se você precisa monitorar dados, estratégia de mercado, conte com a Logcomex, que tem vários produtos aí, inclusive o LogOS, que conta com inteligência artificial para fazer análise de processos e documentos para você, certo? Bom, falando na parte de tecnologia e sustentabilidade, que eu já dei um spoiler, nossa convidada de hoje é a Stefania Helva. Muito obrigada, bem-vinda a bordo. Obrigada. Muito legal estar aqui. Estou super feliz, super ansiosa pela nossa conversa. Conseguimos alinhar as agendas. Meu Deus, fazem quantos meses? Não é? Mas eu sou insistente, eu não desisto. Conseguimos, finalmente. Conseguimos. Obrigada, viu? Porque você veio de longe para estar com a gente, né? Mesmo no meio de várias viagens, você separou um tempinho. E esse episódio é especial, porque ele vai ao ar dia 31 de dezembro, então é fechando o ouro com chave de ouro. Fechando o ano com chave de ouro. Que legal. Stefania, quero que você conte para os nossos queridos seguidores um pouquinho de quem é você. Você hoje atua na parte de transição energética. Isso. Você estudou bastante na área, né? Tem aí mestrado e doutorado na USP, gente. Vocês têm uma noção que não é pouca coisa, não. Mas antes de você atuar na área que você está hoje, qual foram os teus primeiros empregos, assim? A menina Stefania, lá da adolescência, começou trabalhando com o quê? Sempre foi nessa área ou não? Sempre foi nessa área. É muito curioso. Eu, de formação, eu sou engenheira civil, né? Eu me formei pela Unicamp. E aí, o meu primeiro trabalho foi estágio, né? E aí, é muito maluco, porque o meu estágio foi numa empresa chamada Raizen, que é uma empresa, que é uma joint venture ali entre a Shell e a Cosan, que é uma empresa de energia sustentável. Nessa época, eu achava que eu ia ficar ali na engenharia, então a gente tinha um projeto sobre sustentabilidade mas já era na área de sustentabilidade, mas eu achava que ia ficar na civil. Então, a gente tinha eu lembro que na época tinha um projeto de como fazer os poços de combustível serem mais sustentáveis, mas ainda assim, eu já comecei ali a trabalhar com etanol, com coisas vinculadas a combustíveis sustentáveis. Depois disso, eu fiquei um tempo trabalhando com licenciamento ambiental. Então, fazendo o processo todo o processo para obtenção de licenças ambientais de operação, o pessoal que conhece bem essa área de LP e LO, né? Licença prévia, licença de instalação e licença de operação de empreendimentos. E aí, senti falta da faculdade. Fiquei com saudade. Vou estudar de novo. Formei, aí falei, cara, preciso voltar pra faculdade. Fiquei com saudade mesmo. Só que nisso eu já tinha voltado pra São Paulo. Falei, não vou voltar pra Campinas. Eu me formei na Unicamp.
Falei, não, E você é natural da Unicamp, não? Não, eu sou de São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. Pertinho, bem pertinho daqui de Santos. Né? Fui para a Unicamp só para fazer a graduação, aí voltei para São Bernardo, eu falei, não, vou procurar alguma coisa mais perto. Na época, o meu TCC foi sobre que até inclusive ultimamente eu vejo, meu TCC e minha iniciação científica foi sobre segurança de barragens. Tanto que quando deu, nossa, enfim, todo o problema, enfim, a gente não está aqui para falar desse tema, mas daí eu migrei no Brasil, para além das barragens de mineração, a gente tem muitas hidrelétricas, né? E aí foi daí que eu migrei para energia, aí fiz mestrado nessa temática e comecei a trabalhar com P&D, então pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico. Então, aí durante todo o meu mestrado e durante todo o meu doutorado, eu trabalhei ou com consultoria para empresas de energia ou dentro de projetos de P&D. O meu mestrado é sobre energia solar, mas vinculada à instalação de usinas solares dentro de hidrelétricas, para você aproveitar melhor o espaço. Então, até mesmo colocar os painéis de geração de energia nos reservatórios flutuando. Uau. Tem toda uma questão, inclusive bastante vinculada à engenharia naval aí, de como você ancora esses painéis nesse reservatório. A gente não sabe disso, mas a gente tem ondas altíssimas em reservatórios de hidrelétrica. E aí essa estrutura é bastante complicada, assim, dependendo do tipo de material da placa fotovoltaica, você pode ter, enfim, desprendimento dela do flutuante, né? Não é um negócio simples de você É possível, operar. mas é complexo, né? É super possível, mas assim, quando você pensa a primeira... Parece muito simples. Não é tão simples quanto é só colocar a plaquinha para boiar. Não é. Exatamente. Não é. Tem várias questões vinculadas à segurança, porque, por exemplo, muitas vezes reservatório, né? Quando você está ali num reservatório de hidrelétrica, é uma área de pesca ilegal, que as hidrelétricas super se esforçam para não permitir, mas é difícil de fiscalização, e aí se você bota uma placa ali no meio, você tem mais um fator de risco, né, enfim, um barco ali legal passar, enfim, são várias questões que você aprende na prática, só ali instalando as coisas mesmo, senão... Essa foi o meu mestrado. No meu doutorado, aí eu fui mais para a área de transição energética, que é com que eu trabalho hoje, né? A gente pode até conversar aqui um pouquinho sobre qual é a diferença entre transição energética e o que é desenvolvimento sustentável, porque não é a mesma coisa, são conceitos diferentes. Sim. Então, aí no doutorado eu fui mais para essa área de planejamento energético para transição energética. E hoje trabalho no Instituto EMAIS, que é um think tank, ou seja, uma entidade do terceiro setor, e sou responsável pela área de energia e transformação industrial no EMAIS. Então, fiz grande parte da minha carreira na área de energia, mas agora estou principalmente focada em indústria, na indústria hard to abate. A gente pode também depois falar melhor o que isso significa. Tá, não esquece, eu quero saber. Quero saber. Eu fiquei curiosa dos negócios das placas boiando, vamos dizer assim, né? Boiando, flutuando. E eu lembrei porque recentemente eu dei um trabalho para meus alunos fazerem, era um projeto integrador sobre problemas socioambientais, e aí cada grupo pegou um tema, e um dos grupos ficou com energias limpas. E aí eles descobriram e vieram, assim, super empolgados, falando, professora, sabia que dá para gerar energia a partir das ondas? Olha que legal, é ondomotriz, né, o nome. A gente chama você tem a maré motriz, que são diferentes, né? Você tem uma que é por maré, que é a maré motriz, aí você tem a da onda. São 4 tipos de energia que você consegue gerar pelo oceano. Uau. Uma maré motriz, outra é onda, outra é por gradiente de salinidade. Nossa. E a outra, agora não... É que essas são TRL mais baixo, né? TRL, quero dizer, o nível de... O quão pronta tá, o quanto avançada tá essa tecnologia, tá mais baixo. Sei. Mas maré motriz e onda são as mais... A gente tem uma usina de onda no Brasil instalada. Tem? É uma usina piloto. Olha, que legal. Sabe onde fica? Não lembro agora. Nossa, que legal. Mas que depois bacana. eu posso te passar isso. Não, eu fiquei assim, surpresa, né? E achei sensacional, porque é uma coisa legal. que já existe, né? A gente só vai ter que aprender como explorar. Eficiência em debate. Sim, já existe. Aprender legal. como explorar sem causar outras consequências, né? Para os animais marinhos. De corais, a área costeira é sempre que é uma grande preocupação, né? Sensacional. Bom, eu já não sei por onde começar, são tantos assuntos. Vamos lá. Você falou a diferença fiquei curiosa aí, um ponto. Transição energética e desenvolvimento sustentável.
Bom, vamos começar falando o que é transição energética, né? Existem várias definições. Para além do Instituto E+, eu costumo também dar aula. Então, às vezes, a gente tem que se cuidar com o academiquez, assim, do exagero da academiquez. Mas, vindo aos conceitos, quando a gente fala de transição energética, a primeira coisa, né? A gente tem falado muito disso atualmente vinculado às mudanças climáticas. Então, transição tá ali, né? No mesmo lugar. Mas transição energética é uma coisa que sempre existiu. Então, se a gente pensar no nosso desenvolvimento enquanto humanidade, a gente transicionou. E aí, quando a gente. Então, voltando para o conceito, né? Primeiro, a transição energética, de uma maneira geral, existem diversas definições, mas a gente pode colocar que é a alteração da base de recursos energéticos por uma outra base de recursos energéticos. E aí, o que vai motivar essa mudança são N fatores diferentes. A gente fez lá talvez uma das primeiras transições energéticas que a gente fez foi da lenha para o carvão. Depois a gente transicionou do carvão para o petróleo mais eletricidade. E percebe que quando a gente tem essas trocas, quando a gente descobre ali... Então, uma coisa, em alguns momentos foi porque a gente descobriu novos recursos, em outros foi porque a gente desenvolveu novas tecnologias. Mas quando acontecem essas grandes transições energéticas, isso altera a maneira como a gente vive. Sim. A maneira como a gente produz. É toda uma alteração. Não é só... A maneira como a gente se relaciona com a energia é a maneira como a gente se relaciona enquanto desenvolvimento econômico e humano. Sim. Então, elas são completamente relacionadas. Verdade. Hoje, a transição energética de hoje é uma transição energética que ela não é mais pautada nem pela descoberta de novos recursos e nem por avanços tecnológicos. Por necessidade. Ela é pautada por uma necessidade de descarbonização, ou seja, de parar de emitir carbono, em função das mudanças climáticas, né? Que são causadas Sim. pelo aquecimento global. Sim. Então, essa é a conexão entre esses conceitos. E aí, diferente dessas transições energéticas que a gente teve no passado, essa transição energética que a gente vive agora, ela não pode mais durar séculos, como as anteriores duraram. Ela tem uma urgência, né? Ela precisa ser feita rapidamente. E isso implica em diversos problemas, em diversas dificuldades. Toda essa alteração, ela implica em aumento de custos, em inovação tecnológica, em reformulações regulatórias, na alteração de como a gente, de novo, produz e se relaciona com a economia e com a produção. Então, ela vai muito além de instalar solar e eólica. Tem muitas outras coisas que a gente pode falar aqui que vão além disso, né? Isso é o que a gente chama de transição energética. A gente tem chamado isso de transição energética para uma economia de baixo carbono. Ou seja, é a transição do sistema energético que permita que eu tenha um modelo econômico que não tem tanto carbono. Isso é uma coisa. Perceba que em nenhum momento eu usei a expressão aqui desenvolvimento sustentável, porque é outra coisa. É outra coisa. Toda essa explicação aqui que eu dei, eu falei sobre emissões de gás de efeito estufa, né? Então, a gente... E aí, qual é o grande problema dessa emissão de gás de efeito estufa? Eu acho que é sempre importante lembrar desse conceito, né? Sim, porque tem gente que ainda não acredita. Precisamos falar sobre isso. E eu entendo as pessoas não acreditarem, porque é difícil pra caramba. Não é simples. A explicação não é simples. Porque parece algo muito longe, né? Que vai acontecer muito daqui a milhões. Muito longe, e é difícil existem várias incertezas, né? Então, basicamente, a gente tem a radiação, né, do Sol, a energia do Sol, chegando até a Terra. Para isso, ela passa por uma camada de gases. O que acontece? A Terra, ela reflete de volta parte dessa radiação. Essa onda que volta, que a gente chama de radiação de onda longa, ela tem menos energia do que a que bateu. Então, quando eu emito mais gases de efeito estufa e eu faço essa camada de gases aqui, ela ser mais grossa, a energia continua conseguindo passar para entrar. Mas como quando ela volta, ela tem menos energia, ela bate aqui e fica. Ela não consegue sair de volta. Por isso o efeito... Por isso o efeito estufa e por isso o aquecimento. Por que a gente não fala mais de aquecimento global e sim mudanças climáticas? Porque esse aumento da temperatura, ele vai gerar diferentes efeitos na dinâmica climática.
Então, alguns lugares vai ficar mais quente. Num geral, né, a média de tudo vai ficar mais quente. Mas você vai ter eventos climáticos mais severos, né? Mais severos. Então, em alguns lugares vai chover muito mais, em outros lugares vai chover muito menos. A gente tem essas grandes alterações que dificultam a previsibilidade da coisa. Porque quem não acredita fica nesse discurso de, mas onde era frio, tá mais frio ainda. Cadê o aquecimento global? É porque é a questão que você tem que pegar a média, né? E não os extremos. Os extremos, eles vão ocorrer. Ainda que a gente esteja verificando que as temperaturas mínimas, elas são cada vez mais altas, né? A grande problema é que o que às vezes as pessoas discutem é se esse efeito, ele tá... O que eu vejo, né, das pessoas que ainda não acreditam nesse efeito as pessoas não discutem mais muito se a Terra está aquecendo ou não. Acho que todo mundo concorda que a Terra está aquecendo. Parte das pessoas tem dúvidas de que esse aquecimento é causado por esses gases que nós humanos estamos emitindo, né, que é o efeito antrópico das emissões. Tem gente que acha que, olha, não, se você pegar os ciclos geológicos, a Terra sempre teve momentos de aquecer e esfriar. Então, talvez a gente esteja só passando por mais um desse, e a gente é uma formiguinha muito pequena nesse grande esquema das coisas. Eu entendo essa ideia, porque mostrar essas inferências que a gente faz, milenares, e entender qual é a relação entre o quanto que eu emito para o quanto que aquece, não é simples. Então, acaba gerando efetivamente essa desconfiança. O que a gente tem hoje, e é assim que a ciência trabalha, a ciência, ela é feita para ser contestada o tempo inteiro. Ciência não é um negócio para você seguir de olhos fechados. Tanto que é justamente a contestação da ciência que faz ela evoluir. Mas então hoje, o que a gente trabalha? A gente trabalha com consenso científico. Então, a ciência ela não trabalha com verdades absolutas, ela trabalha com consenso. Olha, quando eu tenho um grande grupo de cientistas falando que isso aqui é evidência do que possivelmente está acontecendo, então é o que a gente entende que é efetivamente, né, a nossa verdade ali naquele momento. E hoje a gente tem a comunidade científica em grande consenso apontando para essa direção. Um grupo muito pequeno discordando disso. Talvez um dia essa balança mude, novas evidências apareçam e os cientistas cheguem em outro consenso. Por hora, o consenso que a gente tem é esse. Então, acho que é isso. Assim. Não sei se eu entrei muito na coisa muito científica da coisa, mas é mais ou menos por aí. Agora, só terminando. O que é desenvolvimento sustentável, né? Voltando. Tudo isso aqui que a gente falou, é lógico, essa manutenção do clima e dos eventos vai permitir com que outras coisas aconteçam. Mas, para além das emissões, a gente gera outros impactos, né? Então, quando eu uso o solo de uma maneira indiscriminada, quando eu uso o excesso de agrotóxicos que eu contamino o lençol freático, ou eu uso o solo que eu chego em várias condições de erosão, ou quando, pensando na escala social, ou quando eu tenho uma desigualdade econômica muito grande, nada de... Esses impactos, eles ocorrem independente das emissões de gás de efeito estufa. Sim. Quando eu considero as emissões de gás de efeito estufa e também esses demais impactos nessas outras dimensões, aí sim eu estou falando de desenvolvimento sustentável. Então, mudanças climáticas, elas são uma parte muito relevante do desenvolvimento sustentável. Sim. Mas não são o todo. Eu tenho outros elementos acontecendo agora, impactos sendo gerados agora, que também precisam ser considerados nisso. Eu vou pegar um gancho perfeito agora, porque eu estava estudando hoje para fazer o roteiro que a gente tá fazendo um vídeo sobre os portos do Pará, né? E eu estava lendo um pouco sobre, e aí me deparei com uma ferrovia chamada Ferrogrão, você já ouviu falar, E assim, quando eu li, eu falei, gente, sensacional, vai ligar Mato Grosso até o Pará, então vai atravessar a ferrovia, né, vários estados e vai chegar lá na pontinha, vai tirar 900 e poucos caminhões, trocar por... vai diminuir para 171, então, tipo assim, olha quantos caminhões a menos. Transporte rodoviário é o mais poluente, que mais emite gases, etc. A viagem é longa, desgastante pro motorista, etc, etc. Perigosa. Na ferrovia, né, na rodovia é perigosa, tem estradas em péssimas condições. Na ferrovia é mais barato e é mais sustentável. Eu achei lindo, maravilhoso. Aí a gente vai procurar, né, tá, e quais são as críticas, né? E aí vi que tinha tido uma manifestação mês passado falando sobre a comunidade indígena preocupadíssima no Tapajós, porque para construir são 933 quilômetros, são quase 1.000 quilômetros de ferrovia, e vai ter que destruir várias pedreiras que tá em áreas sagradas para os indígenas, e também vai ter questões ambientais graves envolvidas, porque vai mexer com muita coisa na natureza. Eu falei, realmente, vai diminuir gás de efeito estufa por causa da rodovia
rodovia, mas vai ter questão social. Já vai, eles estavam falando que já está diminuindo o número de peixes para pesca, né? Que é a sobrevivência deles também. Isso. Então, né, questão... Quando a gente coloca tudo isso na balança, a gente está falando de desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala só que vai diminuir caminhão, a gente está falando de mudanças climáticas. Sim. Percebe? É isso. A gente, e equalizar tudo isso é um desafio. É dificílimo. Exato. Porque você tem vários interesses. Tanto pessoas que não têm tanta força política para lutar pelos seus direitos, quanto empresas gigantescas que estão com o dinheiro no bolso, falando, me dá a licença que eu vou fazer agora, ou para ontem, e olha quanto que eu vou trazer de resultado. Então é muito difícil equacionar as duas coisas, né? É super difícil. Por isso que precisamos falar sobre isso. Estou adorando esse papo por isso. Exatamente, é super difícil. A gente tem englobado, né, na questão a ideia de transição energética, ela tem evoluído, né? Ela não tem sido mais tratada única e exclusivamente como descarbonização. Então, por exemplo, um outro termo que tem surgido, se falado muito, é transição energética justa, que é quando você faz essa alocação desses custos da maneira adequada. Porque o que a gente tem que entender é, se a gente vai trocar a base de recursos energéticos por uma outra base, isso custa caro. E vai impactar pessoas. Né? E vai impactar as pessoas. E aí, então, a gente precisa entender quem vai pagar por isso e em qual proporção, né? No Brasil, e aí esse acho que é um tema que eu queria entrar, que eu acho que é importante, principalmente porque aqui a gente está falando, né, a gente está numa temática de portuária, muito vinculada ao desenvolvimento industrial, a gente precisa pensar que transição justa vai além de alocação de custos. Que isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, assim, eu como acadêmica e também à frente dessa área de indústria do acho que a gente fica importando muito discurso europeu e norte-americano, sabe? Sim. E a gente precisa trazer... Botar o pé no chão, né? É muito importante ter essas referências, mas a gente precisa trazer isso para a realidade brasileira. Sim. E aqui, na nossa realidade, a transição energética justa é também geração de emprego, e distribuição de renda. Então, não é só sobre quem vai pagar, mas é também sobre quem vai ganhar. Porque a gente tem uma condição no Brasil que é absolutamente diferente do resto do mundo, de grande parte, tem poucos lugares que têm situações semelhantes ao Brasil, assim, que a gente tem a capacidade, a possibilidade, e quero muito que também seja a capacidade, de ganhar dinheiro com a transição energética. Então, enquanto o mundo inteiro vê a transição energética e a descarbonização como um processo de enfiar dinheiro, no Brasil pode se transformar numa vantagem competitiva. E é essa a grande virada de chave que a gente no EMAIS tem tentado estabelecer, né? Então, não sei, eu queria falar um pouquinho do EMAIS, mas eu vou te deixar Não, fica tranquila. Pode pegar o gancho, aproveita. Então eu vou daí. O EMAIS é um think tank, é uma instituição do terceiro setor. A gente, a grosso modo, né, nós somos um grande grupo de técnicos, muitos engenheiros, a gente tem meteorologistas, a gente tem químicos, mas um grande grupo de técnicos que têm relação ou vieram do setor tanto da indústria quanto da energia e que olham para a indústria e para a energia e entendem como é que eu consigo transformar essas necessidades em política pública. Basicamente isso que a gente faz. Legal. A gente é financiado por dinheiro de filantropia climática, então a gente não recebe dinheiro de nenhum ente privado, de nenhuma indústria privada. Legal. Filantropia climática, basicamente dinheiro internacional e parte também dinheiro nacional. Então, um pouquinho dos Estados Unidos, um pouquinho da Europa, um pouquinho do Brasil, que é também para não ter uma agenda, né, específica de nenhuma... Puxando para nenhum lado. De nenhum lado. Então, a gente consegue ser bem autônomo nesse lugar. E aí, qual que é a ideia do que a gente tem defendido, assim? O Brasil, ele tem... Se a gente pega dessa perspectiva global, né, de descarbonização, então o mundo precisa descarbonizar, não é só descarbonizar o setor de energia, eu preciso descarbonizar a indústria, né, também. Porque não é só de energia elétrica que vive a indústria, existem outras maneiras que a indústria usa energéticos, né. E para fazer isso, você vai precisar botar um monte de dinheiro. A grande questão do que a gente tem observado é que o Brasil tem condições de fazer esse processo de uma maneira mais barata do que outras partes do mundo. Então... Porque a gente tem abundância de recursos. Isso. Mas aí entra uma questão importante. Primeiro, a gente tem abundância de recursos renováveis. Então,
Vamos falar do hidrogênio. Polêmica! Porque não é a grande bala de prata, é uma das soluções que a gente pode pensar. Mas como ele está super em alta, vamos começar por ele. Para a gente produzir hidrogênio, a gente precisa de um monte de energia renovável. O Brasil, a gente tem um potencial de energia renovável que faz com que a gente consiga, sem contar com subsídios, eu não estou falando de custo Brasil, tá? Eu estou falando só de energia, de quantidade de energia disponível. Que a gente tem uma capacidade de produzir esse hidrogênio muito mais barato do que em outras regiões do mundo, porque simplesmente porque o fator a quantidade de energia solar e eólica que eu tenho aqui é muito superior do que eu vou ter na Alemanha, do que eu vou ter na Noruega. Então, assim, eles vão precisar instalar muitas mais torres eólicas lá para conseguir produzir 1 quilo de hidrogênio do que eu consigo produzir aqui no Brasil. Então, eu tenho naturalmente uma vocação de produzir o energético mais barato. Isso para tudo, né? Energia elétrica também. A energia elétrica no Brasil, a produção dela é muito barata. Consumir não é. Mas produzir é. Na conta a gente não percebe. Que consumir é caro, mas produzir é barato. Então, a gente tem essa capacidade de produzir energéticos mais baratos. Mas não só isso. E aí, essa é uma questão importante, né? Não é só que a gente tem um energético. A gente tem um setor elétrico absolutamente robusto. A gente tem um grid. Né? Que muitas regiões que têm o potencial renovável, como na África, eu não tenho esse grid, eu não tenho essa infraestrutura. Não é só o grid, eu também tenho governança. O setor, a gente anda aí com algumas polêmicas no setor elétrico, mas a gente tem uma governança. A gente tem sistemas de leilão, a gente tem a agência reguladora, a gente tem o operador nacional do sistema, a gente tem toda uma estrutura funcionando há bons anos. Né? Para além da energia, o Brasil tem todos os minerais críticos, em maior ou menor quantidade, todos. A gente tem uma estrutura portuária, a gente tem uma estrutura de estradas. As melhorias, sim, sem dúvida, não tô. Mas a gente já parte de um lugar. Sim. A gente tem um sistema bancário robusto. A gente, do sul global, né, dos países emergentes em desenvolvimento, nós somos talvez a maior potência em termos de universidades e centros de pesquisa. Sim. Então, não é só uma questão de ter energia renovável. A gente tem uma gama, a gente tem uma estrutura a gente tem área, a gente tem uma quantidade de terra disponível, sem precisar desmatar, imensa quantidade. Outro dia eu preciso confirmar isso, mas eu vi uma estatística, um colega, um grande colega passou isso pra gente, de que se a gente usa 5% das terras degradadas no Brasil, você duplica a produção de etanol do país. 5%. Nossa. Então, a gente tem muita terra disponível. A gente é uma das maiores reservas de água doce do mundo. Então, não é só uma questão da solar e eólica e da hidrelétrica. Sim. A gente tem todo um resto de vantagens comparativas. E aí, eu acho que o nosso grande desafio é conseguir transformar essas vantagens comparativas em vantagens competitivas. Exato. E aí é que acho que ainda está a dificuldade, assim. Eu vou entrar na pergunta polêmica. Porque, assim, como você falou, a gente tem tudo, a gente tem a faca e o queijo na mão para fazer acontecer e liderar mundialmente essa transição energética, né? A gente tem tudo, basicamente. Na visão da Stefânia, o que impede da gente fazer isso? É a questão de ser um país muito grande e muito, muito dividido? É a questão da política? É a questão econômica? Porque, inclusive, eu quero também que você explique um outro termo que está super em alta e na moda, que é o famoso ESG, porque é justamente esse desafio de equilibrar a parte da governança, do social e do ambiental que a gente está falando, né? Do econômico que a gente está comentando. Então, assim, o que falta pra gente realmente fazer? Porque eu não sei, mas a minha impressão é que tá tudo muito engatinhando, né? Eu tive... quando eu comecei o vídeo, eu comecei agradecendo principalmente a galera do Nordeste, porque nós estamos fazendo vídeos sobre vários portos, né? E o pessoal tá gostando muito. Quando a gente termina um porto, o pessoal pede o outro, né? E já comenta, cadê o porto do não sei o quê? Eu quero ver o porto do não sei o que lá. E a gente falou bastante da questão energética, né? No Ceará, em Suape, por exemplo, em Pecém, em Suape, fala bastante já de hidrogênio verde, tem alguns... Eu visitei fisicamente alguns centros de estudo, inclusive, se eu não me engano, foi no Ceará, a gente viu em parceria com o Senai lá dentro, assim, sabe? Foi muito legal, com demonstrações práticas, a galera estudando lá dentro. Mas o que falta para isso se tornar uma realidade? Assim? Muitas coisas. É um conjunto, essa resposta não é... não é fácil. Não é fácil, não. E assim, se fosse, o mundo já tinha resolvido esse problema, entendeu? Porque a grande verdade é, se a gente olha
países como, então, até por uma questão de vocação energética mesmo, países que estão há anos investindo em transição energética não chegaram lá ainda. O Brasil, ano passado, teve 90% de renováveis no setor elétrico. Ninguém consegue isso, só a gente. Só a gente não, mas Sim. Um país do tamanho, da dimensão do Brasil, do tamanho do Brasil, é só a gente. Sim. Mas eu acho que muitas coisas envolvem isso. Ainda precisam ser desenvolvidas para que a gente chegue nessa questão. Acho que a primeira questão que a gente precisa entender é a descarbonização é a primeira coisa, né? E esse é um discurso que precisa mudar da Europa para cá. Na Europa, a gente acaba indo bastante para lá e tendo uma interlocução muito grande lá. Sim. A gente vê essa preocupação muito grande de fazer chegar a renovável. Então, primeiro eu preciso investir em solar e eólica. Sim. E, gente, você tá chegando com um avião em Hamburgo, você já começa a ver um monte de cataventos, né? Um monte de turbinas eólicas, assim, de longe. Você pega a estrada, você vê muitas e muitas e muitas e muitas e muitas. Né? Eles estão super investindo nisso. Mas eles também têm consequências, né? Não, isso é só uma parte do problema. Sim. Depois quando a gente pensa, né? Porque o que a gente precisa entender é descarbonização e energia, do modo geral, ela não é o fim em si mesma. Você usa energia para fazer alguma coisa, entendeu? E aí eu tenho que usar essa energia para produzir algo. Né? Então, eu uso essa energia, enfim, também para as pessoas viverem bem, para terem aquecimento em casa, luz, geladeira, sim. Enfim, o uso básico da energia. Mas aqui eu estou falando mais de um ponto de vista de desenvolvimento, de desenvolvimento industrial. Estou indo mais por esse lado. Eu preciso, a partir do momento que essa energia chega na indústria, eu preciso fazer alguma coisa com ela. Se eu tenho um processo industrial, que tradicionalmente ele é térmico via combustão, então ali dentro eu estou usando o gás natural e eu estou usando carvão, para eu transformar isso em eletricidade, eu preciso reformular e reformar o meu parque industrial. Tá bom, a solar e a eólica chegou, e agora? É só conectar? Não é só conectar, ainda preciso alterar tudo. Então, precisa rever os processos. E aí o que eu tenho? A partir disso, eu vou gerar produzir produtos mais caros. Mesmo que essa energia solar ela seja mais barata, esse capex inicial aqui que eu vou investir para fazer toda essa reformulação do parque industrial vai me gerar um aumento de preços no produto final. Não tem como. Mesmo que a gente fale, mas hoje a solar e a eólica no Brasil ela é mais barata do que a energia térmica a gás. Ela é, mas se a minha indústria usa o gás, que não é muito o caso, porque, enfim, gás natural no Brasil é outro enrosco. Mas se ela não usa essa eletricidade, essa reforma vai implicar em custos maiores. Hoje o que a gente percebe é muita gente dispostas a comprar esses produtos descarbonizados, mas não disposta a pagar. Então, assim, olha, se eu tiver o mesmo produto descarbonizado e o outro cheio de carbono fóssil e eles custarem a mesma coisa, eu opto pelo descarbonizado. Mas se o descarbonizado custar um pouquinho mais, eu já não quero. Talvez passa amanhã, sim. Entendeu? Então, essa eu acho que essa é uma dificuldade, assim, é você ter uma clara sinalização da demanda e de demanda de escala. Porque, por exemplo, um dos setores que eu tenho trabalhado mais é com o setor da siderurgia, né? Você verifica... De aço, né? Aço. Então, por exemplo, se você vê lá um exemplo recente. Reforma do Autódromo de Interlagos. A Gerdau tá lá usando aço reciclado. Que é ótimo, maravilhoso. A Gerdau é uma das maiores, se eu não me engano, a maior recicladora da América Latina. Mas eu preciso de uma demanda desse tipo que não seja nichada. Eu preciso de... né? Ainda que o aço reciclado ele já é uma rota super... Ela já é uma rota que a gente produz muito no mundo inteiro, enfim, não é... Mas assim, se eu vou tratar disso, eu vou dar escala ou produzir um aço via... que eu não uso mais o carvão, mas eu vou usar o hidrogênio, eu vou precisar de uma escala enorme para conseguir justificar esse investimento no meu parque industrial. Então, não é fazer um festival que eu falo, olha, os meus palcos foram construídos com aço com pouco carbono fóssil. Ou então, eu estou usando isso na reforma de um... Essas iniciativas são excelentes para a gente ter como vitrine e elas são o primeiro passo.
né? Mas para eu conseguir justificar investimentos massivos de reforma de parque industrial, eu preciso ter uma sinalização forte de demanda. E não só de quantidade, mas de prazo. Não adianta eu ter uma demanda, eu fechar um contrato para 1 ano de fornecimento, porque esse investimento aqui vai demorar mais do que isso para se pagar. Então, eu preciso criar mecanismos que não sejam totalmente de responsabilidade. E aí, essa é uma questão que a gente tem colocado, né? Que não sejam totalmente da responsabilidade do governo brasileiro, mas, por exemplo, que governos internacionais assumam a responsabilidade dessa demanda de longo prazo. Sim. E amorteçam essas condições de garantia de compra para facilitar isso no mercado. A grande questão é que você precisa desse grande push inicial para ter demanda de escala, e isso ainda não aconteceu. Então, e isso dificulta bastante. Fora isso, a gente ainda não tem uma definição clara do que são produtos de baixo carbono. Qual é exatamente o processo que entra, qual não entra, qual é a quantidade de carbono, como é que eu vou medir isso, qual que é a metodologia. Sim. Então, essa é uma outra dificuldade. E algumas questões de mercado internacional, né? Desaceleração do mercado, especificamente o pessoal da siderurgia sofreu bastante porque com a queda do desenvolvimento... puxar um pouquinho mais. O que eu preciso fazer? Tô tomando bronca o aqui, microfone. calma. O que é pra eu fazer com o microfone aqui? Tava um pouquinho fora Tava forte demais, tava perto demais, tá bom. Especificamente na siderurgia, como a gente não teve um crescimento tão grande mais da indústria chinesa, da economia chinesa, a China é a grande maior produtora de aço do mundo, acabou a demanda lá dentro, eles estão exportando esse aço mundo afora, né? Então, o mercado brasileiro, você tem hoje um produto que tem uma alta quantidade de pegada de carbono e que está disponível no mercado internacional e que joga o preço lá para baixo. Então, se eu não estou garantindo o mercado hoje, nem para os produtos que eu tenho disponíveis com a quantidade de carbono padrão, carbono não, tá? É gás de efeito estufa, porque especificamente aço, essa é uma tecnicidade que eu preciso sempre tomar cuidado, porque não existe aço sem carbono. O C, sabe? O elemento, ele precisa estar dentro do aço, mas eu tô falando pegada de gás de efeito estufa. Se hoje eu não tenho mercado nacional nem para esse produto que já tá, que dirá eu pensar num investimento imenso que eu vou fazer essa descarbonização. Então, assim, o quadro é complexo, são muitas variáveis que a gente precisa resolver. Mas você entende que o governo tem um papel fundamental nesse ponto, talvez incentivando ou penalizando? Incentivando por meio de, sei lá, desconto nos tributos, alguma coisa assim, ou penalizando com multas, alguma coisa, né? Tem que é o mercado de carbono. Exato. Isso. Tem um professor da FATEC, inclusive a gente tem um episódio gravado com ele que ele falou um pouquinho de ESG. Uma das preocupações, uma das coisas que ele cita, tem até livro sobre isso, é o tal do CBAM, é isso? A sigla? O CBAM. Carbon Border Adjustment Mechanism. Isso. Que é justamente a questão da União Europeia de sobretaxar produtos que tenham uma pegada de carbono. Isso, exatamente. Você acha que passa por aí a solução? Sim, também, parte da solução. O que a Europa, basicamente, eles estão fazendo? É tudo complexo, né? Basicamente, eles definiram dentro da União Europeia um mercado de carbono, né? Então, se o seu produto emite, você precisa pagar ali o preço do que ele está emitindo, grosso modo. E aí, isso gera um problema que, ok, eu estou instalado aqui, a minha indústria está instalada dentro da União Europeia e então, se eu emitir aqui, eu preciso pagar, ok. Mas e se eu importar esse produto? Aí não paga. Que aí, concorda? Aí gera um problema que o meu produto doméstico ele fica super caro, enquanto eu posso simplesmente importar algo que né, não vai ter esse custo e eu vou perder a minha indústria que está instalada ali naquele território. Então, uma solução para isso foi criar esse mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, né? Basicamente, em português, esse é o nome. Que a ideia é que eu estabeleça taxas a depender da quantidade de carbono embutida nesse produto. Do ponto de vista, e isso é o que a Europa está fazendo. Do ponto de vista, o Brasil, quando olha para isso, pode ver isso de duas maneiras, né? Primeiro, se a gente se ajustar a esse negócio, se a gente se ajustar a essa regra, a gente talvez tenha um grande novo mercado, ou a gente vai ampliar um mercado já existente dos produtos brasileiros
de exportação para a Europa. Sim. Se a gente, por qualquer seja o motivo, não atender a esses critérios do CBAM, a gente vai disputar um mercado internacional com outros produtos que também não vão atender. Então, assim, a gente vai perder esse mercado e aí um monte de produto vai ficar aqui, os brasileiros e outros não certificados, brigando pelos outros mercados. E se a gente não estabelecer nenhuma barreira de fronteira nossa, esses produtos que estão voando aí no mercado internacional vão entrar. Então, a gente, com isso, se a gente não se adapta, a gente perde tanto o mercado internacional quanto o nacional. Se a gente não se adapta e se a gente também não cria um CBAM brasileiro, um mecanismo brasileiro para organizar quais produtos, qual é a quantidade de emissões, a pegada de gás de efeito estufa dos produtos que a gente importa. Então, hoje o Brasil, o que eu tenho visto, né, a gente no EMAIS trabalha bastante tentando assessorar tanto o governo federal quanto governos estaduais na criação de políticas, principalmente voltadas para a descarbonização industrial. A gente tem visto já essa preocupação de tanto como a gente se adapta a esse mercado, mas principalmente como a gente cria um negócio desse para a gente, para evitar uma grande... Sim. E aí, perceba que tem uma questão que eu, pelo menos nas conversas que eu tenho tido com a indústria, grande parte da indústria brasileira tem uma preocupação muito voltada ao mercado doméstico, muito mais do que ao mercado internacional. E a gente tem visto que, e eu entendo da onde isso vem, o custo do Brasil é alto, a burocracia aqui é muito grande, a quantidade de dias trabalhados, né, para a gente resolver, pagar e resolver as questões tributárias é dos maiores do mundo, se não é o maior, eu entendo. Mas hoje a gente vê que a gente tem essa nova variável na equação que a gente não tinha no passado. Então, que talvez a gente pode ver esse movimento tanto como uma vantagem, quanto como um negócio. A gente tem que escolher, se a gente vai ver o copo meio cheio. Oportunidade ou ameaça. Exatamente. Na análise SWOT. Exatamente. Você pode encaixar tanto num lugar quanto no outro, entendeu? Sim. Então você precisa... E é lógico, né? Para algumas indústrias vai ser mais mais para um lado, para outras mais para cada indústria tem a sua particularidade. Sim. No Nordeste, a gente vê que a proximidade ali, por exemplo, com a Europa, traz um benefício imenso para a exportação. Exato. Então, se as indústrias de lá se adequassem, conseguissem esse selo, né? Exatamente. Talvez iria... E isso ainda está em aberto, porque agora eles estão em free allowance, né? Eles estão falando, olha, acho que a partir desse ano, a partir do ano que vem, as empresas têm que começar a reportar. Mas não tem para ir criando a curva de aprendizagem, mas ainda não tem a taxação. Ela está prevista, eu não sei se é para o ano que vem ou para o outro, com chances de que se posterguem. Porque o que aconteceu na Europa, né? Houve um aumento da inflação recente. E existe uma parte percepção e parte um movimento de entender que essa inflação ela é gerada por esse processo de descarbonização. Então, a descarbonização torna os produtos mais caros. É até o que a gente tem chamado, e eu tenho escutado isso em alguns lugares, de inflação verde. Então, a inflação causada pelo processo de descarbonização. Sei. Então, a gente vê que um dos principais conceitos de desenvolvimento sustentável, eu gosto muito disso, é o desenvolvimento que garante as necessidades das gerações presentes, sem prejudicar a capacidade das gerações futuras de garantir as suas próprias necessidades. E aí, se a gente não está garantindo as necessidades das gerações presentes, fica mais difícil de pensar Então, o que a gente tem sentido é isso, assim, se realmente se percebe que há efetivamente um aumento de custos que, de alguma maneira, prejudica demais a economia, as coisas são postergadas. Sim, com certeza. Então, a gente não sabe ainda em que momento, efetivamente, a taxação do CBAM vai entrar. Mas existir esse mecanismo em pauta faz com que a gente tenha que, pelo menos, já começar a se preparar. Exato. Tanto para ter um mecanismo igual a esse no Brasil, quanto preparar as nossas indústrias para atender esse tipo de mecanismo. O que vai ser dificílimo, porque a Europa tem Estados Unidos, Japão está desenvolvendo outro. Para variar, né?
Reino Unido tem outro, então assim, como é que a gente vai fazer para certificar todo mundo? Cada um no seu selo. Aí a OMC que lute, né? Exatamente. Aí papel da OMC. É um problema de cada vez. Exato, para organizar os acordos e os selos de qualidade, exatamente, né? Exatamente. A gente teve um episódio aqui com o professor Maricê Balducci, que ele dá aula na FATEC americana e no Mackenzie. E americana, na parte de Campinas. E ele comentou que ele fez parte do desenvolvimento de uma cartilha para descarbonização e ele deixou com a gente o link, depois eu te passo. Legal, né? Ele trouxe também o livro físico. Assim, na tua experiência, não sei se você já prestou muitas consultorias para empresas portuárias ou mais para a indústria, mas quais seriam os passos, assim, que os terminais, que as empresas mais portuárias mesmo da ponta já podem começar a se preocupar, ou já estão, ou já deveriam estar se preocupando para descarbonizar o porto? Porque a gente sabe que não adianta só a ponta, né? A indústria tem que ser descarbonizada para ter a logística verde, não só a logística reversa, né? Mas o desenvolvimento sustentável desde o início. Mas, assim, é bom que todo mundo comece a fazer alguma coisa por algum ponto. O que os portos podem fazer, ou já estão fazendo, ou deveriam estar fazendo? O que eu percebo de principal iniciativa é vinculado a... que eu acho que é uma... Existem tecnologias e iniciativas que eu preciso reformular os parques industriais ou portuários. E existem outras que eu consigo lidar da maneira como eu já tenho. Então, o grande ganho sempre da descarbonização é via eficiência energética. Eu acho que é um dos jeitos mais simples, porque eu diminuo o consumo quando efetivamente eu diminuo o consumo, né? Porque eficiência energética pode ter um efeito rebote, que como eu fiquei mais eficiente, eu acabo gastando mais, sabe? Mas ainda que eu gaste mais e aumente a minha... eu reduzo essa relação entre emissão por produto produzido, já tá bom. A gente é um país em desenvolvimento, a gente precisa pensar nisso. É um país emergente, a gente precisa focar mais em reduções relativas do que absolutas, né? Eu preciso conseguir ser mais eficiente, cada vez mais. Esse, para mim, eu acho que é o principal. Eficiência energética é o que a gente chama de low-hanging fruits, né? O que a gente consegue fazer ali primeiro. O segundo ponto é a eletrificação. Isso, porque eu tenho um aumento da eficiência energética e eu reduzo as emissões diretas, né? E modernização e eficientização, de uma maneira geral, são os grandes ganhos. Do ponto de vista dos combustíveis marítimos, aí a gente tem que pensar na produção de metanol verde, né? Mas que aí foge da questão do porto e que a gente percebe que já estão havendo alguns desenvolvimentos nesse aspecto. Até porque 90% das cargas são movimentadas pelo modal marítimo, né? E Isso. O combustível usado nos navios, inclusive, se eu não me engano, foi a Maersk, eu não lembro qual foi o armador, falou que ia começar a cobrar uma taxa de combustível fóssil. Ou seja, o combustível usado para abastecer o navio, se ele viesse de combustível fóssil, ia ter um frete mais caro, porque ia ter uma taxinha ali, né? Como se fosse uma penalidade. O ideal é começar a usar energia, fontes de combustível renovável, né? Então, assim, é uma equação com muitas variáveis, né? Tem um potencial imenso para ser fornecedor de metanol. Exatamente. Porque a gente tem os biocombustíveis, né? Que são, muitas vezes, bastante mal vistos internacionalmente. Essa é uma outra luta nossa de colocar que o Brasil precisa... Tem uma frase que me dá desmistificar, assim. Não, tem uma frase que me dá uma angústia, que é quando fala assim, o Brasil precisa se adequar aos padrões internacionais. Eu quero morrer com isso, porque eu acho que o Brasil precisa ajudar a pautar quais são os padrões internacionais, entende? Assim, é fazer parte dessa discussão internacional e falar, a gente aqui tem 90% de renováveis no setor elétrico, a gente tem motor flex, a gente tem os biocombustíveis, a gente tem um percentual, eu não quero falar o percentual errado aqui, mas eu tenho um valor na cabeça, mas... eu não vou falar porque eu não tenho certeza que ele está certo. Mas o percentual de terra coberta por vegetação nativa que o Brasil tem... Então, se a gente for definir o que é desenvolvimento sustentável e descarbonização, a transição energética do setor elétrico a gente basicamente já fez. Sim. Então, assim, não é que a gente tem que se adequar aos padrões, a gente tem que também colocar fazer parte no mundo, falar, viu, tem umas coisas aqui que a gente faz. A gente dá aula sobre isso. Exatamente. Então, esse é um ponto que a gente tem discutido bastante, assim, e tem muitas vezes que a gente vai para fóruns internacionais e a gente tem algumas relações com embaixadas e é nesse movimento, assim, de tentar colocar essas potencialidades brasileiras e vender essas potencialidades como solução para... E o grande mote é esse, assim, olha, resto do mundo, vocês têm um problema de descarbonizar a indústria que está longe de ser resolvido. E aqui, a gente tem condições de ajudar vocês a fazer isso, entende? Então, sobre especificamente o hidrogênio, né, e a gente vê essa movimentação nos portos, é muito legal que a gente esteja começando a aproveitar
esse mercado, mas tem uma questão que a gente precisa tomar bastante cuidado, assim. Para a gente produzir esse hidrogênio, a gente vai, e principalmente no Nordeste, né? A gente vai utilizar ali, se a gente pensar até nos ventos offshore, a gente vai usar os nossos melhores ventos, o nosso melhor potencial que está disponível ali. E a gente vai precisar de um certo subsídio aí, botar um certo dinheiro. Se a gente exportar só o hidrogênio, a gente vai estar exportando basicamente água, vento e subsídio. Desde que os portugueses chegaram aqui, a gente tem um certo hábito de exportar commodities. O Brasil é muito bom em exportar commodities. Sim. E eu adoraria que o hidrogênio não fosse a nova commodity que vamos exportar. Acho que algumas regiões, alguns portos do Nordeste, isso faz todo sentido. Que uma parte desse hidrogênio seja exportado, principalmente sob um ponto de vista de curva de aprendizagem, ganho do know-how de como lidar com essa indústria. Sim. Mas se a gente coloca toda essa produção numa zona de ZPE, por exemplo, você não tem adensamento industrial nenhum para o país. Você vai sobrar para a gente vai estar desenvolvendo eletrolisador aqui dentro? Não, a gente vai estar importando. com benefícios em todos. Sim. A gente vai beneficiar, se for numa condição de ZPE, a gente vai beneficiar a indústria local, eólica? Também não. Então, o que vai ficar para além do ganho rápido desse hidrogênio para o Brasil, né? Sim. O que a gente tem colocado, a gente tem um parceiro europeu que tem ajudado a gente nesses estudos, pensando na indústria siderúrgica, né? O Brasil é o segundo maior exportador de minério de ferro, segundo maior exportador de minério de ferro do mundo. Do ponto de vista da eficiência do carbono, da eficiência energética e da eficiência econômica, não faz o menor sentido a gente exportar o minério e exportar o hidrogênio para alguém lá fora juntar essas duas coisas e mandar de volta. Assim como a gente exporta o grão do café e importa o pó de café na cápsula. É a mesma ideia. Então, assim, e aí esse é o nosso ponto, assim. Hidrogênio, acho que uma coisa básica que é sempre importante falar, hidrogênio explode. É uma molécula bastante pouco estável. Né? Assim, transportar hidrogênio por navio, mas aí a gente faz amônia, ok, aí faz amônia aqui, aí chega lá, tem que separar as coisas. A densidade, o gasto energético, a eficiência energética desse processo é baixíssimo. Então, assim, no processo da siderurgia, né, quando a gente fala dessa produção de aço, basicamente a gente tem essas 3 etapas, simplificando, né, que é o minério, o ferro e o aço, né? O ferro aqui é o produto intermediário, que é onde normalmente eu reduzo o minério de ferro a partir do uso do carvão, chego no ferro, e aí esse ferro depois misturo com outras ligas, produzo aço. Esse processo aqui de reduzir o minério de ferro com o carvão é a etapa de produção da siderurgia que é mais emissora. A grande ideia internacional é substituir esse carvão pelo hidrogênio. Né? Então, com isso, eu conseguiria fazer esse ferro com muito menos emissões. Essa substituição, inclusive, precisa reformular todo o parque siderúrgico, tá? Não é simplesmente tirar o carvão e botar o hidrogênio, não. É outro equipamento, precisa fazer tudo de novo. Sim. Mas ainda assim, não faz sentido. A gente vai produzir esse ferro. Se a gente usa o minério que já está aqui no território e o hidrogênio que a gente produzir aqui, não tem por onde esse ferro sair mais caro aqui do que produzir, do que fazer isso na Europa. Transportar separado, mesmo se a gente considera custo Brasil. Né? Mesmo colocando, porque o valor do energético e do minério aqui está muito mais barato. Então, o que a gente tem tentado pensar é nessas soluções para o hidrogênio. Então, é uma solução que a gente não está simplesmente exportando mais uma commodity, e é como é que a gente assimila esse hidrogênio para as indústrias brasileiras e como é que a gente começa a criar aqui esses produtos de maior adensamento da cadeia, maior adensamento industrial, para que a gente tenha um maior valor agregado. Se a gente olha mais ou menos a escadinha de preços da siderurgia, tonelada de minério de ferro é 80 a 100 dólares. Tonelada do ferro, 450. Tonelada do aço, 600, 700. Eu não tô nem falando pra gente chegar no aço. Se a gente só pular do minério, né, pro ferro,
esses valores que eu tô falando são de produtos convencionais, tá? Sem contar a descarbonização. Do que hoje... Então, assim, se a gente conseguir pular, só fazer essa escadinha, e aí nesse processo, a nossa estrutura portuária vai ser essencial, porque a gente precisa pensar se ela acomoda esses novos produtos, entende? Como é que a gente já tem uma vocação de exportação de minério, o que a gente precisa mudar para conseguir dar esse passo na cadeia e exportar esses produtos, ajudar a parte de industrialização, isso, né? Exatamente. Com incentivos, etc. E também as pontas, igual você comentou, já começarem a se coçar com a parte de eletrificação, exatamente. Né? Porque senão não adianta nada a gente na indústria mitigar ou eliminar ou reduzir e na ponta, né, gastar absurdos de questão de carbono, né, emissão de carbono. Sim, e eu acho que são essas duas coisas. É tanto o porto se descarbonizar, como ele se preparar para exportar os produtos descarbonizados. A gente quer muito que o Brasil aproveite esse momento da descarbonização e veja, e esse é o lugar que a gente está tentando desenvolver, assim, no EMAIS, e a gente tem dialogado bastante com a indústria, entender que o Brasil pode usar a descarbonização como vetor de competitividade, de aumento de competitividade industrial. É isso que a gente... Sim. Porque no Brasil a gente precisa gerar emprego e melhor distribuir a renda. Não adianta a gente colocar isso como mais uma penalização de uma indústria que está reduzindo a sua participação no PIB desde a década de 80. A gente não tem como colocar mais uma imposição nessa indústria. A gente precisa... arrumar maneiras, e aí elas são muitas, conversa com o governo internacional, define certificação, faz o que eu comentei com você antes da gente começar a gravar, facilitação aduaneira para essas exportações, como é que a gente já entendeu que mercado de carbono não vai resolver o problema. Se resolvesse, já tinha resolvido a Europa já estava toda descarbonizada. Não resolve. A gente precisa pensar num conjunto de diversos mecanismos organizados. E aí, perceba que não é só uma questão de descarbonizar a indústria que existe no Brasil, mas é de dar espaço e pensar em novas cadeias industriais que podem ser desenvolvidas no Brasil por esse momento. Então, Brasil, a partir do hidrogênio, a gente tem um potencial imenso de produzir fertilizante, desvincular da dependência de importação russa. Maravilha. A gente tem um potencial imenso de produção de SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel. A gente tem um potencial imenso de produção de metanol. Desses produtos de ferro, que é o HBI, que é esse produto intermediário a partir do hidrogênio, a gente também tem o biometano no Brasil, que lá fora se fala só de hidrogênio, porque lá fora não tem o biometano que a gente tem aqui. Sim. O biometano tem uma escala diferente, o potencial está espalhado no território, mas, enfim, a gente precisa também pensar em maneiras de como que a gente otimiza e melhora esse biometano. Para combinar as opções. Para combinar as opções e entender que o Brasil são vários países num só. A solução que serve para a Amazônia não serve para São Paulo. O que vai servir no Sul não serve objetivamente, necessariamente para o Nordeste. Então, a gente precisa pensar quais são as indústrias, quais são os energéticos. Para explorar o melhor de cada um. Para explorar o melhor de cada indústria em cada região. Então, é por aí que a gente tem, inclusive, essa questão portuária. Quais são as vocações dos portos? O que eu tenho de hub industrial próximo? O que eu tenho que adaptar para quem e para onde? Sim. Então, é isso. A gente tem que pensar de uma maneira integrada, mas não perder as regionalidades. No Brasil, regionalidade é um negócio importante. Importantíssimo. Inclusive porque o povo tem um amor, né, pelo seu território, né? Isso. E tem a tendência de engajar mais quando vê que aquela região está sendo valorizada, né? Perfeito. Stefânia, meu Deus, eu ficaria mais 3 horas aqui conversando contigo, mas eu preciso puxar o assunto antes da nossa pergunta final, que é do lado pessoal, né? Assim, para quem está nos assistindo, você já deu uma aula de explicação de conceitos que com certeza estavam voando na cabeça de muita gente, mas assim, eu, Reles Mortal, que não sou uma empresa, sou um CPFzinho, a pessoa física, na minha casa, na minha rotina diária. Você, como trabalha muito com isso, você tem algum conselho para os seguidores, pessoa física? O que eles podem fazer para, eu não digo nem contribuir, mas parar de contribuir negativamente para essa questão da emissão dos gases de efeito estufa? Tem hábitos simples que você daria de... Sabe uma coisa que eu gosto muito de fazer com os alunos?
começo de semestre sempre eu peço para eles responderem aquelas questões do cálculo da pegada de carbono. Da pegada ecológica. Manda um link. Da pegada ecológica, legal. E eles vão respondendo sobre consumo e etc. E aí no final ele calcula e mostra, gente, façam, vale muito a pena, você fica impressionado com o resultado. Você vai respondendo umas perguntinhas que você fala, nossa, o que isso tem a ver? Não tem nada a ver, né? Enfim, você vai respondendo as perguntinhas e depois ele calcula quantos planetas são necessários para sustentar o estilo de vida que você tem hoje, e todo mundo fica chocado, porque todo mundo dá muitos planetas, não dá um só, não dá. Acho que a última vez que eu fiz, com meus melhores resultados, que já não são os de hoje, porque infelizmente, né, você pega muito Uber de um lado pro outro, não consegue usar o transporte público, enfim, N outros fatores. A última vez que eu fiz, quando eu tava bem, eu tava com 1,5 planeta. Isso é ótimo, porque a maioria dos meus alunos, quando faz, dá 18 planetas, dá 13 planetas. Então, assim, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que você acha que todo mundo pode fazer? Qualquer ser humaninho pode começar a fazer? Eu acho que são 2 pontos que eu acho que é importante, assim. Acho que a gente precisa exercer a cidadania. Então, pensar conscientemente em quem a gente vota e porque. E eu não tô colocando que a gente tem um lado certo aqui, não. De novo. E um é mais, isso até é importante deixar claro. A gente tem parcerias com diversos estados de agendas de partidos completamente opostos no espectro, assim, mas eu acho que é importante a gente pensar, e eu tô dizendo isso para além da questão do carbono, mas é pensar em que Brasil a gente quer ter do ponto de vista desse, por exemplo. Eu acho que a gente precisa pensar num Brasil com uma indústria forte, uma indústria moderna, uma indústria que traga empregos e que traga... Então, eu acho que exercer a cidadania é importante, é pensar qual é o tipo de país. E um segundo ponto que eu acho que é muito importante, eu acho que a gente tem muito pouco, infelizmente, eu acho que a gente tem muito pouco controle sobre as nossas emissões. Porque as nossas emissões, elas são principalmente provenientes, eu estou dizendo pessoa física, né? Uhum. Do transporte. Pensar em emissões diretas. É principalmente o transporte. Sim. E o uso de transporte público, sendo bem honesto, nem sempre é factível. Eu moro numa cidade que eu tenho que ir direto para São Paulo e eu não tenho um metrô que conecta a minha cidade a nenhum metrô, nenhum trem. E aí isso me gera ter que um ônibus com muitas horas e muito, enfim. Existem muitos outros fatores. A gente não está na Europa. Na Europa dá perfeitamente para você fazer esse tipo de escolha. Verdade. Aqui as condições são trabalhar com a nossa outras. realidade. Né? Exato. Mas tem uma coisa que é muito fácil da gente controlar, que é a produção de lixo. Sim. E resíduo é um grande problema. Então, se a gente ter um consumo consciente de quanto de embalagem a gente consome e separar e lavar essas coisas, e botar no lixo lavado, separado, eu acho que esse seria o meu conselho pessoa física. Assim, cuidem do seu lixo, sabe? Tomem cuidado isso. Eu fiz uma viagem, tive essa oportunidade de uma vez viajar pro Japão, a passeio. Nossa, essa foi uma lição muito que eu aprendi, que cuida do seu lixo. Então, as pessoas lá levam uma sacolinha e carregam o seu lixo de volta para casa. E aí chega no prédio, você tem a separação lá. Então, essa desculpa de que, mas aqui não tem... Cara, leva no bolso, chega em casa. Resolve seus B.O., sabe? Tu te tornas eternamente responsável pelo lixo que produzes. Exatamente. Cuida do teu lixo. Sim. Então, cuida da tua sujeira. Por isso, quanto menos lixo você produzir, melhor. E quanto mais você recusar lixos desnecessários, né? Por exemplo, sacolinha. Exatamente. Eu sempre falo pros alunos, gente, você vai na padaria. O pão já vem num saco de papel. Pra que uma sacolinha? A não ser que esteja chovendo torrencialmente, né? Aí você precisa de um saco de plástico. Mas fora isso, vai no saco de papel. Já o recipiente pra isso, né? Outra coisa que eu percebi, eu não sei se nem essa, olha, não é nem publi, eu acho que nem essa marca nem tem. Mas tem alguns produtos que tem um negócio chamado Eu Reciclo, não sei se você já viu, que é um selo, parece que, por exemplo, a indústria gastou esse plástico, que plástico não é uma coisa legal, mas é o que nós temos para fazer de recipiente para isso aqui, e aí eles têm como se fosse, não sei se é uma taxa, eu não sei, o valor que eles gastaram com essa embalagem, eles dão para essa instituição, e a instituição compensa cooperativas, alguma coisa legal, assim, sabe? Legal. Então, assim, eu emiti X quilos de carbono para produzir isso aqui, mas eu doei o equivalente a isso para uma instituição que ajuda cooperativas, etc., ajuda na reciclagem. Pensar nessas soluções é maravilhoso. O ideal seria não precisar deste plástico, mas já que rolou já que rolou isso, vou ter uma compensação, que é mais ou menos o que o mercado de carbono faz com as empresas, né? Excelente. Isso é muito
muito legal, né? Super legal. Então, tá vendo? Pequenas coisas, o voto consciente, o consumo consciente e o lixo, né? O descarte consciente. Só de separar o lixo em casa, meu lixo já mudou 50%. E na pandemia eu tentei fazer compostagem em casa. O meu lixo, que já era 50%, virou 25%. Porque, assim, grande parte do nosso lixo é de cascas, etc. Isso. Coisas que podem virar adubo. Cara, eu morro de pra dó quem tem de jogar jardim. casca de ovo. Quando eu jogo casca de ovo no lixo. Exato. Que merda. Sabe o que eu faço agora? Eu junto todas as cascas, deixo secar. E aí minha sogra tem um jardim imenso, né? Joga tudo lá. Ela pega, tritura tudo e joga no jardim. Então, assim, e casca de ovo é uma coisa que gera um volume. E tem um resíduo de ovo, vai junto com... Você vai junto com lixo orgânico, vai demorar quantos anos pra, né? Romper o saquinho de plástico e se decompor naquele terreno. Então, exatamente. quanto mais você puder dar o fim sustentável você mesmo, né? Menos lixo vai para o aterro sanitário, menos espaço, menos gases. E companhia, né? Que Perfeito. lixo. Resíduo é um problema. A gente tem bastante terra, mas ainda assim... Porque ainda ficar não estamos usando no essa Japão, terra né? Com deposição de lixo é ruim demais, assim. Porque no Japão eles conseguem ainda processar esse lixo e do gás fazer energia, não é isso? Isso, que é uma das fontes do biometano que eu falei. Né? O biometano ele pode vir tanto dessa produção de resíduos sólidos urbanos e desses resíduos de lixão, quanto... Aí, qual é o diferencial do Brasil? A gente tem um potencial imenso de produção de biometano por resíduos agrícolas e da pecuária. Então, o pão da vaca, né? O famoso pão da vaca. Não é exatamente do pulpo, porque esse a gente não consegue captar, mas, enfim, de toda a indústria pecuária você consegue, tem bastante fonte ali de biometano que a gente... Só que é isso, né? Elas estão descentralizadas e... Aí a gente tem soluções. Pensar em mini hubs, aí de novo, vocações regionais, entender o que... Não dá também pra gente pensar agora em fazer uma construção de uma rede de gasodutos imensa no Brasil, é grande demais para isso, não dá, mas dá para você pensar em projetos de mini hubs e produção descentralizada a partir de, ou até mesmo de fertilizante, enfim. Show. Tem muita solução, tá tem o Brasil tem tudo para liderar isso, né? Tem tudo. Mas eu acho que eu tento ver o copo meio cheio. Eu acho que esse é outro exercício importante, assim, sabe? Se a gente perde a fé no Brasil... É verdade. A síndrome do vira-lata, né? Eu acho que a gente tem muita coisa aqui, no momento que a gente se orgulha desse... E é duro, porque... Eu imagino, assim, a raiva de alguns industriais me ouvirem falar isso, porque é difícil a beça, são muitos os desafios para serem desenvolvidos, mas... É isso, do nosso lado aqui a gente tem pelo menos tentado encontrar soluções facilitadoras e que tragam competitividade, que tragam negócios, e não que sejam mais um importúnio. Greenwashing. Ou até mesmo um importúnio de você colocar metas muito restritivas que só atrapalham o desenvolvimento e que aí você você não faz nada. Sabe aquela história de que assim, quer que uma coisa não saia do lugar, bota na mão de um extremista. É isso, entendeu? É verdade. Que aí não sai nada. Então, a gente tem tentado encontrar essas soluções de meio do caminho que tragam benefícios, mas que também tragam ganhos que vão além da descarbonização, que tragam desenvolvimento, tanto para a indústria quanto geração de emprego e desenvolvimento regional no Brasil. E hoje, as empresas que você atua, você está mais como consultora da EMAIS. O EMAIS, ele é um think tank sem fins lucrativos. E qualquer empresa pode procurar vocês? Normalmente, eu não presto nenhuma consultoria para empresa privada. Mesmo porque isso me coloca num lugar, a hora que eu vou conversar com o governo, por exemplo, num lugar complicado de tomar lados. Entendi. Então, a gente não se coloca. O EMAIS para as indústrias. Agora, se qualquer indústria quiser conversar com a gente sobre qual é o momento político, o que está acontecendo em termos de política industrial no Brasil, políticas de descarbonização, ou que a gente fale sobre... a gente tem conversado muito com as associações industriais, né? Então, com o pessoal do cimento, da química, do pessoal do aço, a gente... essas são as principais hoje que a gente tem conversado. Então, se a gente puder dar alguma palestra, algum curso sobre esse tema, aí tudo bem. Agora, projetos de negócio, a gente não faz porque senão a gente perde a nossa isenção de tentar influenciar a política pública, né? Seja ela estadual, seja ela federal. Então, é mais ou menos isso. Legal. Stefânia, olha, infelizmente a nossa ampulheta, o recurso tecnológico nos avisou que... Adorei o recurso tecnológico nos avisou que infelizmente nosso tempo chegou ao fim, mas você não vai escapar da última pergunta. Tá bom. A gente quer saber quem é a Stefânia de canga e rasteirinha, vamos dizer assim. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Tem algum hobby? Bicho.
Eu tenho os meus bichos, é isso, assim. Eu sou uma pessoa Quantos e que tipo? Não, eu não tenho muitos hoje. Na minha casa, eu tenho Margarida, que é a minha cachorra, e 2 gatas, a Moti e a Shoyu. A Shoyu chegou semana passada, inclusive. Ela é nova. Mãe de pet. Mãe de pet, mas eu sempre, desde muito nova, eu resgato o bicho da rua. Então, na verdade, é isso, assim. Eu nas horas vagas, uma coisa que eu tô sempre muito vinculada é esse lugar de... tanto gatos quanto cachorros. Eu tenho gato na minha mãe, gato na minha sogra, cachorro no bairro que eu cuido. Então eu não sou uma acumuladora, mas eu vou espalhando, entendeu? Assim, onde eu puder. Arranjando lares. Né? Arranjando lares. E aí, onde eu puder pedir para as pessoas não comprarem e adotarem. Já tem tanto bichinho abandonado, né, não, gente? e eles são ótimos, comprar? assim. Quando a gente pega, principalmente cachorros adultos, eles são tão mais fáceis de lidar, assim. Eles não vão comer a casa, eles são super dóceis, Cara, a nossa cachorra, ela deve ter uns 6 anos, eu adotei ela uns 5 meses, mais ou menos. A gente manuseia, corta a unha, dá remédio, não tem... Porque às vezes as pessoas acham, não vou pegar um cachorro adulto porque é capaz ele avançar em mim. Sim. Não é assim que funciona. O cachorro adulto, você já sabe que tamanho ele vai ficar. Para ele se virar sozinho até a fase adulta na rua, esse cachorro ele é extremamente inteligente, ele é extremamente adaptável. Então, enfim, vários benefícios. Sim. E para mim é uma questão super importante, assim. E é algo que eu gosto muito e que eu tô sempre... Eu sou o tipo de pessoa que os amigos vão viajar... Aí sou eu que vou cuidar dos bichos. Entendeu? Eu vou cuidar dos bichos. Então, é uma coisa que eu acho que é isso. Acho que quando eu não tô na agenda descarbonização, transição energética, eu tô na agenda bichos, pet. Assim, na agenda pet. Exatamente. Que legal. Isso. É isso. Muito obrigada, Estefânia. Foi maravilhoso. Foi super legal. Obrigada. E se você gostou também, não esquece de deixar o seu like, deixar comentários com dúvidas sobre o que a Estefânia explicou, né? Aliás, conta pra galera o site da EMAIS, pra quem quiser saber mais. Não sei. Tá no LinkedIn. Tá no LinkedIn, né? Nossa. Bom, não tem erro, gente. EMAIS. Né? EMAIS, eu acho que é EMAIS Energia. Não, EMAIS Energia, eu acho. Perfeito. Meu Deus, o pessoal... Relaxa, a gente põe o link aqui na descrição. Lá não vai, se me escutar falando isso, vai ficar tão feliz. Peraí, não, eu já vou descobrir. Ixi, calma. emaisenergia.org. É isso. emaisenergia.org. É isso. Perfeito. Tá no LinkedIn, mais da gente, tá no site, nas redes sociais. Redes sociais, só LinkedIn. Essa é uma coisa que eu... Só LinkedIn. O profissional, né? Já tem muita informação. Eu percebi. E não é nada. É que eu só percebi que eu perdi há muito tempo. Eu não tenho maturidade. Então, não é nada certo. Muito elevado, não. É o contrário disso. Não sei lidar, então eu só saí mesmo. Entendi. Foi isso. Melhor cortar. E que bom. Tá onde tem que estar pra gente fazer diferença nesse Brasilzão. Tentando, pelo menos. Né? Muito obrigada, viu? Obrigada, Maruja. Até a próxima.